Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de educação física, né, estamos agora na 7ª apostila, vamos falar um pouco mais de atletismo, né, em especial 110 metros com barreiras. Os 110 metros com barreiras é uma prova olímpica de atletismo disputada apenas por homens. Seu equivalente feminino são os 100 metros com barreiras, ou seja, 10 metros menor do que a dos homens. Disputada como competição individual, também integra o decalto como uma de suas modalidades. A prova é disputada numa reta onde raias de corridas estão demarcadas. A largada é feita a partir de blocos de partida no chão da pista, como as demais provas de velocidade do programa olímpico. Nos seus 110 metros de extensão, são dispostas 10 barreiras. A primeira surge depois de 13,72 metros depois da linha de partida. A seguinte tem 9,14 metros de intervalo entre si e depois da última barreira há um percurso livre, onde não há nenhuma barreira mais, de 14,2 metros até a linha de chegada. As barreiras têm 1,67 metros de altura, cada uma, né? São colocadas de modo que caiam para frente, né? Caso seja tocada pelo corredor. O toque, ou mesmo a derrubada de barreiras, não é motivo de desclassificação, já que geralmente afeta de forma negativa o tempo obtido pelo competidor. Ou seja, mesmo que ele venha tocar, né, na barreira, ele não será desclassificado. Tocar ou até mesmo derrubar, né? E as mesas são projetadas para cair para frente, né, não afetando assim o resultado, o competidor. O atleta pode ser desclassificado caso invada a raia do outro atleta, a raia do lado, né? Ou tenha o tempo de reação ao sinal de largada inferior a 0,1 segundos, considerado uma largada falsa. Ou seja, na hora da largada o atleta ele sai um segundo antes, né? Então ele é desclassificado. O atual campeão olímpico é o jamaicano Osmar McLeod e o recordista mundial é o norte-americano Arias Merritt. Alguns dos grandes nomes da história dela, colocamos aqui, né, alguns dos nomes mais conhecidos da história dos 100 metros, né, e um deles criou, né, uma nova técnica para poder ter melhores resultados durante a competição. Ou seja, anteriormente eles saltavam as barreiras, né? Com a nova técnica eles se aproximam até a barreira e simplesmente dão uma passada por cima dela, aumentando assim seu ganho de velocidade. Vamos falar aqui um pouco da história dos 100 metros com barreiras. A história dos 100 metros com barreiras, né, que já é no caso a prova do feminino, remonta à Inglaterra nos anos de 1830, né, quando corridas na distância de 100 metros, de distância de 100 jardas, né, eram disputadas sobre barreiras de madeira. Os alunos de Oxford desenvolveram o evento, alongando a distância para 120 jardas, né, ou seja, 109,7 metros, e em 1888 a distância foi novamente alongada usando o sistema métrico para 110 metros, né, pelos franceses. E assim se estabeleceu. Nesses primeiros tempos, as barreiras eram muito mais sólidas e duras que as atuais. Bater numa delas poderia significar uma série de lesões, e a técnica para transpô-las eram primitivas. Os saltos eram feitos com os corredores encolhendo e juntamente as pernas acolhendo juntamente as pernas sobre os seus corpos. Mesmo com a introdução posterior, né, de barreiras mais leves, o atleta que tocasse em 3 barreiras durante a corrida era desclassificado. Regra que só mudou a partir de 1935, com a introdução das barreiras em L, né, ou seja, que fazem com que as mesas caiam para frente, que caem para frente ao toque.
caminhar sobre as barreiras se tornou então técnica mais comum, e com o advento conjunto das pistas de atletismo sintética a partir dos anos 60, os recordes começaram a cair. Dentro de todo esse conteúdo que foi apresentado aqui em cima, elaboramos aqui 5 questões objetivas, onde vocês farão a leitura das questões e marcarão somente com o X, somente uma alternativa correta em cada questão. Então, em cada questão só vai ter uma resposta correta, né? Então, de acordo com a leitura e interpretação do texto acima, vocês irão responder as questões abaixo.